A trajetória do prefeito Heródoto Bento de Melo. Nascido em 15 de setembro de 1925, no Rio de Janeiro, Heródoto Bento de Melo era viúvo de Dona Bete Rodrigues Bento de Melo, falecida em setembro de 2017, com quem foi casado por 70 anos. Dessa sólida união, nasceram 6 filhos: Heródoto Filho, Ricardo, Marcos, Inês Maria, Cláudio e Mônica. Veja quantas realizações Heródoto Bento de Melo alcançou ao longo de sua vida. Em 1940, concluiu o curso de Ciências e Letras no Ginásio Municipal de São Joaquim. Lorena, SP. Em 1942, cursou o preparatório de Engenharia no Colégio Santo Inácio, Rio de Janeiro, e em 1946, tornou-se oficial da Reserva da Arma de Engenharia do Exército, depois de ter passado pelo curso preparatório de oficiais da Reserva. Graduou-se em Engenharia Civil pela Escola Nacional de Engenharia, antiga Universidade do Brasil, atual Universidade Federal do Rio de Janeiro. Foi nomeado engenheiro da Prefeitura de Nova Friburgo em 1948, na gestão do prefeito, e também engenheiro César Guinle, na época os únicos profissionais da área na cidade. Em 1950, tornou-se sócio fundador da Sociedade Técnica de Engenharia e Comércio Assotec, uma empresa de engenharia civil. Em 1955, foi eleito vereador e, durante esse mandato, em 1958, elaborou o projeto do primeiro plano diretor do município. A partir de 1956, atuou como sócio-diretor e fundador da Cadima, casa distribuidora de materiais de construção. Desde 1950, era sócio fundador do Rotary Club de Nova Friburgo e, em 1959, fundou o Clube de Cinema de Nova Friburgo. Em 1961, criou o Centro de Arte de Nova Friburgo, ocupando a função de diretor executivo entre aquele ano e 1962. Heródoto foi sócio fundador e diretor da Frimeta, indústria friburguense de metais, até 1987. Em outubro de 1962, foi eleito vice-prefeito, na época em que o voto era desvinculado para os cargos de prefeito e vice. Tomou posse em janeiro de 1963. Em 10 de abril de 1964, assumiu o cargo de prefeito e exerceu essa função até 31 de janeiro de 1967. Entre 67 e 1971, foi diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagens do Estado do Rio de Janeiro. Nos anos 70, integrou a Comissão de Planejamento da Grande Niterói e, no mesmo ano, respondeu pela Secretaria de Estado de Transportes e Comunicações, acumulando essas 3 funções. Em 1972, atuou como conselheiro da Cianf e, em 1977, foi eleito presidente do Centro Industrial de Nova Friburgo, no mesmo ano em que se tornou vice-presidente do Centro Industrial do Rio de Janeiro. Em 1978, foi eleito deputado estadual e agraciado com a Medalha do Mérito Industrial, concedida pela Firjan. E em 1984, recebeu o título de Amigo da Marinha, do 1º Distrito Naval. A partir de 1981, foi eleito e reeleito sucessivamente para a presidência da Associação Friburg-Nova Friburgo. Como tal, incentivou o intercâmbio com o cantão suíço, dando sequência ao trabalho iniciado em 1977 pelo irmão Ariosto Bento de Melo, falecido em 1979. Naquele mesmo ano, chefiou uma delegação de friburguenses no 2º Encontro Comunitário Suíço-Brasileiro, que visitou a Suíça, participando das celebrações do 5º centenário do ingresso do Canton de Fribourg na Confederação Helvética. Em 1985, recebeu a Medalha de Cavalheiro da Ordem do Mérito da República Italiana e, em 1987, foi agraciado com a Medalha Mérito Tamandaré, concedida pela Marinha de Guerra do Brasil. Desde 1989, era presidente de honra da Sociedade Musical Beneficente Campesina Friburguense, da qual também foi sócio benemérito. Em 2007, juntamente com um grupo de representantes comunitários, por meio de suas entidades organizadas, instalou o Comitê Gestor do Movimento Nova Friburgo 200 anos e sua Secretaria Executiva, responsável pela mobilização de instituições e pessoas interessadas na conscientização e melhoria do município,
com a missão de preparar a cidade, nos próximos 10 anos, para o bicentenário de sua fundação. Em outubro de 2008, foi eleito para o seu 4º mandato como prefeito de Nova Friburgo, cargo que exerceu até 2010, do qual se afastou após um acidente na Suíça. Em 2017, Heródoto foi agraciado com a Comenda Barão de Nova Friburgo, concedida pela Câmara Municipal de Nova Friburgo. Fatos interessantes sobre o prefeito Heródoto Bento de Melo. Em 1966, Heródoto decidiu desbravar a estrada Serra-Mar, que viria a ser asfaltada muitos anos depois. Como prefeito, mudou o trânsito da cidade, tornando a Avenida Alberto Braun via de mão única, criou a rodoviária urbana da Praça Getúlio Vargas, colocando pontos de ônibus com estilo suíço e mobiliário urbano, com bancos existentes até hoje. Também teve muito destaque na integração de Friburgo com os colonizadores suíços. Por trás de empreendimentos âncoras do turismo como a Queijaria Escola e a Festa da Flor, estava Heródoto, sempre se pondo à frente para ter certeza que tudo correria bem para o bem de sua amada cidade Nova Friburgo. Agora prestem atenção nas palavras do próprio prefeito Heródoto Bento de Melo sobre Nova Friburgo e de seus planos para cuidar do futuro de nossa cidade. É uma história essa da habitação popular em Nova Friburgo, que começou há 60 anos e que vem se desenvolvendo daí até hoje e que é cada vez mais angustiante no meio da nossa população. A nossa cidade tem crescido de forma, em alguns lugares, de forma desordenada, porque o povo precisa morar. E ele, não tendo onde morar, ele se defende da forma que pode, da maneira que pode, como é possível fazer. Que qualquer coisa de planejamento, seja na vida privada, seja na pública, ela precisa trabalho, precisa organização, precisa de denodo, precisa de esforço e tempo. Não se faz tudo de repente, se faz aos poucos. Uma cidade nasce aos poucos. Nova Friburgo, como ela é hoje, começou há muito tempo. Começou a se desenvolver mais há 60 anos para cá. E isso que a gente tem que mostrar ao povo de Nova Friburgo. Eu queria chamar a atenção você, para todos aqueles que analisam a minha obra como construtor em Nova Friburgo, o que está aqui feito. Um conjunto de prédios de 6 andares, eu lutei para que não houvesse mais do que isso. Eu não construí em Nova Friburgo, construí 3 ou 4 prédios apenas, que são prédios grandes. Eu me dediquei sempre a conjuntos, prédios. Eu não gostava de fazer, eu sempre procurei realizar uma obra e não construir um prédio. Então, você vê mesmo pela cidade toda fora, os conjuntos que nós fizemos pelos bairros, conjuntos modernos, bonitos, mas todos com características suíças. Esses conjuntos realmente tornaram Friburgo mais bonito e serviram de escola para que a cidade se desenvolvesse nesse sentido. Mas agora que nós estamos aqui na praça, eu quero falar sobre como começou a cidade. A cidade começou nesta praça. A cidade começou do lado de lá, era uma fiada de casas que tinha ali do lado de lá, só isso, e lá no fundo algumas casas. Era essa a cidade. Mas o que é interessante a gente falar é que isso não foi feito por acaso. Dom João VI mandou técnicos fazerem o planejamento da cidade. Foi planejada, há 200 anos atrás, foi feita esta praça que tem 500 metros de extensão, tem 150 metros de largura. É possível, naquele tempo, naquela época, fazer uma praça com essa dimensão, com tudo? Como é que você pode imaginar que naquela época, que não tinha nada, era tudo campo, tudo pasto, não tinha coisa nenhuma, imaginarem de deixar uma praça desse tamanho? Você pode imaginar isso? Isso é inconcebível que tenha sido feito, mas era a mentalidade daquela época. Como era a mentalidade daquela época também, fazer o que foi feito na Alberto Braun, uma rua com a largura da Alberto Braun. Como é que pode naquele tempo? Só passava burro, só passava carro de boi, não passava mais nada. Como é que eles tiveram a visão de fazer isso? Existe uma planta de Nova Friburgo, a primeira planta de Nova Friburgo, ela existe no Museu de São Petersburgo, lá na Rússia. Você vai encontrar a primeira planta de Nova Friburgo na Rússia, em São Petersburgo. No Museu de São Petersburgo, é um museu onde naquela época veio uma missão russa ao Brasil, e eles estiveram em Nova Friburgo e levaram a planta com eles, e essa única planta que nós temos está lá em São Petersburgo, na Rússia. Então, Nova Friburgo foi planejada. Você imagina que essas ruas todas retangulares que nós temos, rua para lá, rua para cá, certinhas, são o quê? Por acaso? Você veja bem,
Todas essas cidades aí do interior é um monte de rua, todas elas tortas, sinuosas para lá e para cá. Aqui não, tudo ruas retas. Então Nova Friburgo foi uma cidade planejada, bem planejada, por isso nós temos a bela cidade que nós temos hoje aqui, como ela é hoje. Vale a pena a gente analisar isso e dar os parabéns a toda aquela gente. De repente, Nova Friburgo encheu de tanta gente e não do desenvolvimento da cidade como era necessário. Então a cidade se degradou, se desorganizou. Nos bairros de duas pedras para baixo, a cidade se degradou, ela ficou diferente. Então hoje a gente tem que começar a pensar como é que a gente vai fazer. Eu acho que nós temos que dar lugar para a construção de casas para povo simples, povo modesto e também para as outras pessoas, não é só para isso não. Nova Friburgo é uma cidade que precisa atender a todo mundo e atender ao povo modesto é fundamental que a gente faça. E eu estou com um projeto e eu vou, se Deus quiser, fazer isso. Já tenho esse projeto completo, todo desenhado, todas as plantas, você já viu, todas as plantas desenhadas na Fazenda da Laje. Ali eu acho que nós podemos fazer a cidade nova. A cidade nova. É uma cidade nova. Assim como aconteceu em Olaria, quando eu fui morar na Olaria, não tinha nada. Era uma meia dúzia de casas. No entanto, a gente foi para lá, eu fui morar lá, não tinha luz, não tinha ônibus, rua não era calçada de terra, e a gente foi para lá. Mas assim começou a Olaria e hoje é um bairro organizado. Por que a Olaria é um bairro organizado? Porque um homem, Júlio Espanhol Vicente, que era proprietário daquelas terras todas, ele se propôs a fazer um loteamento e fez um loteamento bem feito. Chamou um topógrafo, mandou fazer o loteamento e fez ruas de 14 metros de largura, retas, tudo. Isso fez a Olaria hoje. A Olaria não é hoje por acaso. A Olaria hoje é aquilo porque alguém planejou a Olaria e fez a Olaria assim. Foi por isso que a Olaria está assim e se desenvolveu organizadamente. A Olaria hoje, se a não ser alguma coisinha lá nos morros, não tem favela. Ela é bem organizada, é um bom bairro de Nova Friburgo. Bairro de rico não, é bairro de população modesta, mas que vive bem. A população modesta de Nova Friburgo procura viver bem, e é isso que é a Olaria hoje, assim. E assim os movimentos todos foram levando o desenvolvimento da cidade. Já não aconteceu mesmo para Conselheiro Paulino. Vamos ver depois o que a gente vai ver em Conselheiro Paulino. Bom, a gente quase que tem que sentar junto de uma árvore dessa, se ajoelhar e dar graças a Deus de que nós tenhamos isso em Nova Friburgo. As nossas matas, os nossos rios, os nossos vales, são as grandes riquezas de Nova Friburgo. Mas a cidade tem que ser preservada, a cidade tem que ser construída, a crescer de forma organizada, para não aviltar a natureza, para não destruir a natureza, para conservar a natureza, como a natureza precisa ser conservada. E isso é que é fundamental para Nova Friburgo, construir de forma organizada a cidade de 200 anos. Este ano todo mundo começa a fazer 200 anos. Quem foi o Barão de Nova Friburgo? Bom, o Barão de Nova Friburgo é uma da área que só ele dá para falar uma história inteira e que começou em Cantagalo, se tornou uma história de que ele era empregado de um nobre e que ajudou esse nobre durante uma doença e que então quando o nobre ficou bom deu a ele uns escravos de presente e que ele veio para cá e construiu a maior riqueza do império. O Barão estabeleceu-se em Cantagalo, isso tudo eram terras do Barão, tudo. Cantagalo, daqui tudo era Barão, tudo era Cantagalo. E o Barão foi o homem mais rico do império, porque ele fundou a riqueza dele na cultura do café, no cultivo do café. E era o cultivo do café que fazia a riqueza daquele tempo, não tinha outra coisa, era o café. Então ele foi um homem riquíssimo e depois o filho dele e ele também trouxeram o trem para Nova Friburgo. Você imagina? Hoje, se a gente inventar de fazer uma estrada de ferro para Nova Friburgo, isso é coisa de maluco, vão dizer lá. Isso não tem pé, não dá pé na cabeça. No entanto, naquele tempo, ele fez a estrada de lá, da margem do rio da Baía de Guanabara até Nova Friburgo, a estrada de ferro, que foi o fator de desenvolvimento. Nova Friburgo, a estrada depois se transformou num elo de desenvolvimento de toda essa região, porque ela se difundiu por aqui para Consumidor, Cantagalo, Porto Novo, para todo canto tinha estrada de ferro desenvolvida pelo Barão de Nova Friburgo, que foi o grande promotor de Nova Friburgo. É preciso dizer uma coisa. Essa história de tarifa única foi uma isca, porque as favelas começavam a crescer, a aparecer favelas e o povo ter dificuldade para morar. Eu já sentia naquele tempo que a gente não podia dar
a moradia ao povo dentro da cidade. Eu dizia uma coisa naquele tempo, e os meus oponentes vieram todos contra mim, eu dizia, morro não é para pobre, morro é para rico. Então viam que eu era inimigo do povo. Eu dizia, morro, pessoal, tem que morar em Rio Grandina, tem que morar em Amparo. Então eles diziam, o Heraldo quer expulsar o povo da cidade, não sei o quê. Uso político. Os políticos. Então essa história E eu vendo na frente o que tinha que acontecer, o que ia acontecer. Novo, então, que o povo devia morar em outros bairros da cidade. Então, mas não adianta, você não pega uma pessoa daqui e levava essa pessoa, não pegava ela pela orelha e levava essa pessoa para morar em lugarinho. Você não leva. Ou a pessoa vai pelas próprias pernas ou não vai, não é? Ou vai pelas próprias pernas ou não vai. Então, o que eu pensei? Como é que eu vou fazer para essa gente toda ir? Eu imaginei que se eu estipulasse uma tarifa única em que a pessoa pagasse o mesmo para ir daqui ao Amparo, como daqui a Conselheiro ou daqui a Olaria, ela iria morar no Amparo certamente, porque lá tem mais terreno, lá tinha mais condições. Ela iria morar em Salinas, iria morar em Rio Grandina, ia morar até em São Pedro, em Lumiar, ele ia procurar outros lugares para morar, porque era mais fácil para eles. Mas eu não podia obrigar. Então eu fiz a tarifa única. Então pela essa tarifa única, você vê que a pessoa anda por uma tarifa só, desde São Pedro até Salinas. Então são 70 quilômetros por uma tarifa única. E o povo começou a se habituar com isso e começou a gostar. E a estação que nós fizemos ali, que eu chamei Estação Sazaguini, foi o ponto de partida para isso, para que as pessoas trocassem de ônibus sem pagar passagem. O ex-prefeito faleceu em casa na madrugada de domingo 29, em Londrina, no Paraná, onde viveu seus últimos anos, ao lado da esposa Dona Bete, acompanhado pela filha Inês e pelo genro Fernando. Seu corpo foi cremado na cidade paranaense. O prefeito Heródoto Bento de Mello teve uma vida muito ativa e um grande amor por Nova Friburgo. E aí, o que vocês acham? Nova Friburgo era melhor com o prefeito Heródoto Bento de Mello ou não? Deixem sua opinião aí nos comentários. Obrigado por assistir a este vídeo. Por favor, nos ajude a recontar a história de Nova Friburgo. Inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos. Nos vemos no próximo vídeo.